A paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos e irmãs, né, que vão assistir a esse vídeo. Eu gostaria muito de fazer uma live, mas no momento não estou podendo fazer, né? Estou com um bebezinho muito novinho e aí eu estou aproveitando os intervalos das sonequinhas dele para poder gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. Amém? Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, quero agradecer a tia Simone, também a tia Adriana, pela confiança, né, de ter permitido que eu viesse aqui, né, fazer esse vídeo com vocês, compartilhar um pouco do que o Senhor tem me ensinado. Eu me chamo tia Ked, moro em Manaus, no Amazonas, e congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, na área 69, que é pastoreada pelo pastor Eduardo Gomes e a sua esposa, pastora Selma Santiago. Quero inclusive mandar um beijo, um abraço para os meus pastores, para os irmãos da nossa congregação. Amém? Queridos, aqui é a tia Ked, né? Eu já fui chamada pelo Senhor desde 2011, quando a minha filha, que hoje tem 13 anos, era bem pequenininha ainda, ia fazer dois aninhos. Ela pedia para ir para os ensaios com as crianças e eu levava e ficava aguardando, ficava olhando as crianças participarem do ensaio. E ali foi nascendo um amor pelo Ministério Infantil, né? Foi nascendo um desejo de ajudar na obra do Senhor. Eu não sabia nada de Ministério Infantil, não sabia por onde começar. Mas a minha líder, né, que hoje é uma amiga, eu considero uma amiga, o nome dela é Anne, ela também é da Igreja Assembleia de Deus, ela me confiou, né, de ser líder de uma célula de crianças, de meninas. E ali foi o divisor de águas na minha vida, né? Eu comecei a gostar, comecei a criar um amor. E aí, cada dia mais eu tinha interesse de aprender mais, de buscar mais para fazer um trabalho melhor para o Senhor, né? E foram surgindo vários aprendizados, né? Por conta do Ministério Infantil eu aprendi a costurar, por conta do Ministério Infantil eu aprendi a fazer cartazes, eu aprendi a mexer com EVA, alguns trabalhos de EVA, não sou artesã, eu só faço mesmo para o meu uso. Já cheguei a vender alguns trabalhos, né, que eu fiz, a doar também, mas a maioria deles eu faço doação, né? Eu uso e depois eu passo adiante, passo para alguma igreja, alguma irmã que necessita, né? E assim o Senhor vem trazendo esses ensinamentos. Sempre que eu posso, eu vou buscando novos conhecimentos, eu vou buscando aprender mais, fazer curso, né? Curso pago mesmo, já fiz alguns, né? Fiz com a tia Ivana para aprender a trabalhar com EVA, aprendi muitas técnicas, ela é uma ótima professora, a tia Ivana, vocês já até conhecem, ela já fez várias lives aqui também. Aprendi muito assistindo os vídeos da Mara Melnick, né? Da tia Érica, que inclusive fez live aqui, e inúmeras outras, né? Tias que eu assisto os vídeos para aprender mesmo. E antes da gente começar, né, já me apresentei aqui, já falei um pouquinho de mim. Eu quero orar junto com vocês ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade. Amém? Então vamos curvar nossa cabeça e vamos agradecer ao Senhor por esse dia, né, que Ele está nos proporcionando, por esse momento aqui de aprendizado que nós estamos tendo, pela vida das tias, né, que se propôs a criar esse grupo para estar compartilhando, principalmente com as pessoas que estão aprendendo, né, porque muitas vezes a gente chega para o Ministério Infantil e a gente não sabe nada. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Vai aprendendo muitas vezes ali na vivência mesmo, na experiência, como foi o meu caso. Então, hoje eu vim aqui, eu quero orar e compartilhar com vocês só uma parte, um pouquinho do que o Senhor tem me feito, tem me ajudado a aprender, né? E me dado um pouco desse conhecimento que eu quero passar, compartilhar com vocês, amém? Então vamos orar, né? Querido Deus e eterno Pai, quero te louvar, Senhor, nesse momento. Eu não sei, Senhor Jesus, quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas eu tenho certeza, Pai, que todos aqueles que assistirem, todos aqueles que compartilharem, Senhor, esse vídeo, vão estar colaborando com a Tua obra, vão estar aprendendo, vão estar, Senhor Jesus,
criando mais conhecimento para si e para esse ministério tão maravilhoso que é o ministério infantil. É um ministério tão carente, tu sabes, Senhor. Eu quero agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, pelo conhecimento, Senhor, que o Senhor está nos dando através da vida da tia Simone, da tia Adriana e de muitas outras tias que têm feito live aqui nesse canal. Pai, eu quero honrar e glorificar o Teu nome através dessas apostilas, Senhor, que o Senhor me deste. Então, aqui eu tenho certeza, Pai, que não foi para ficar comigo, Pai, mas sim para que seja multiplicado, para que seja compartilhado. E eu quero, Senhor Jesus, te pedir agora nesse momento, usa a minha boca, usa, Senhor Jesus, esse material, para que o Teu nome seja glorificado, para que o ministério infantil seja exaltado, Pai, através de Ti, Pai. Não de mim, porque eu não sou ninguém, mas através de Ti, Senhor, porque toda honra e toda glória é Tua, Pai. Porque todo conhecimento vem de Ti, toda sabedoria vem de Ti. E eu quero honrar e glorificar o Teu nome através desse vídeo. Que todas as pessoas que assistam, que elas possam ter certeza que foi o Senhor que enviou esse trabalho, esse material, para que elas possam usar e fazer o melhor uso possível no seu trabalho, no seu ministério, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de deixar uma palavra da parte do Senhor. Está no livro de Romanos, capítulo 12, né, que fala sobre os dons espirituais. E começa assim no versículo 3. Porque pela graça que foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Essa palavra, ela toca muito ao meu coração, principalmente quando fala aqui que todos somos membros do corpo, né? Cada membro, ele tem uma função. Então, cada uma de nós tem um talento, tem um dom, tem algo que o Senhor deu, né? Para que a gente venha desenvolver, para que a gente venha trabalhar na obra dele, na igreja, né? Com as crianças ou em outros departamentos da igreja. E assim, muitas vezes a gente se entristece, porque a gente não sabe fazer um recurso para ministrar com as crianças, a gente não tem aquele talento de desenvolver um recurso visual, mas a gente tem o dom da palavra, né? O Senhor nos dá o dom de ensino. E eu creio que o principal recurso que nós temos é a palavra de Deus. Então, muitas vezes eu me entristeci porque eu não sabia fazer recursos. E aí eu queria fazer algo bonito, queria fazer algo legal para as crianças, para fazer uma ministração melhor, para que elas tivessem uma melhor compreensão. E às vezes eu me entristeci porque eu não sabia fazer. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir: Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me enche da tua alegria para que eu não venha me entristecer, né, com as dificuldades. Me ajuda, me ensina a fazer os recursos visuais, me ensina a fazer as ministrações. E aí eu comecei a desenvolver, escrever algumas ministrações, né? E o Senhor foi me dando, foi me mostrando. E eu creio, hoje eu já entendo que um dos dons assim que o Senhor me deu e que eu tenho buscado desenvolver, porque a gente nunca sabe tudo. Eu sempre penso dessa forma: nós nunca sabemos tudo, a gente sempre tem algo a aprender. Então, algo que eu tenho certeza que o Senhor me deu e que eu tenho buscado desenvolver é o dom do planejamento, né? E hoje eu sei fazer alguns recursos, para a honra e glória do Senhor. Ele me deu
digo que é um dom, né? De desenhar algumas coisas e eu já consigo desenvolver alguns recursos próprios para o meu uso. E as ministrações o Senhor me mostra, muitas vezes em sonho, e aí eu vou escrevendo aquelas ministrações. Mas tudo, irmãs, foi por oração, pedindo do Senhor, né? Falando com Ele, pedindo, me humilhando mesmo na presença do Senhor e dizendo para Ele que eu não sou ninguém e que eu preciso da ajuda dEle. E foi assim que o Senhor foi desenvolvendo. E esse dom do planejamento, eu creio que o Senhor me deu para que eu pudesse ajudar outras pessoas, outros ministérios. Eu entendi que eu não tinha que guardar aquele plano só para mim, que eu não tinha que ter aquele conteúdo, aquela apostila só para mim, que eu tinha que compartilhar com outras pessoas. Eu já compartilhei com algumas igrejas aqui de Manaus, com algumas tias, né, que eu conheço, tive o prazer de passar para elas. Inclusive, eu gostaria até de contar para vocês que o meu planner que o Senhor me deu, né, para fazer para mim, eu nem usei, eu passei ele adiante, né? E também com relação a uma apostila que o Senhor me deu, que inclusive eu já até passei adiante também, né? Eu cheguei a ministrar, acho que umas 2 ou 3 ministrações dessa apostila. Eu passei ela adiante, porque eu creio que aquele trabalho, aquele projeto que o Senhor criou, não era para mim, só para mim. Ele deu para que eu fizesse, né, a parte escrita, né, para que eu fosse o seu instrumento. E é por isso que eu quero passar para vocês. Por isso que eu trouxe essa palavra aqui. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Então, o dom que o Senhor dá para alguns é para ajudar outros que não têm esse dom. Aquele que tem o dom de ensino vai ajudar aquele que não tem, vai dar técnica, vai ensinar técnicas, né? Como a gente tem aprendido aqui, técnicas de contação de história com a tia Shirley, né? Técnicas de recurso com a tia Érica, né? Aí eu fiquei impressionada assim com o testemunho da tia Fátima, né? Mulheres de Deus e muitas outras que eu não tem nem como citar todas, né? E assim vai. Então é isso, irmãos. Essa palavra ela vem direto do Senhor e ela sempre toca muito no meu coração. E eu creio que vocês também têm esse entendimento de que nós somos corpo. Nós somos membros de um só corpo e é por isso que nós estamos aqui colaborando e ajudando umas às outras com aquilo que o Senhor tem nos dado, não para a gente guardar, mas para a gente compartilhar. Amém? Continuando aqui com a nossa pequena aula, né? Eu trouxe aqui algo falando sobre planejamento, né? Eu sei que muitas tias já falaram sobre planejamento do Ministério Infantil, planejamento de aula, planejamento da IBF, mas eu até perguntei assim, o senhor quer que fale de planejamento mesmo? E o Senhor disse que sim. Então, vamos falar de planejamento, né? Eu gosto de ler um livro que fala sobre o discipulado, evangelismo e discipulado infantil. Eu não estou recordando agora o nome da autora, mas ele já é um livro antigo da CPAD. Posso, inclusive, depois colocar o nome aí no grupo, né? Para quem não conhece, buscar esse livro, porque ele é muito bom, né? Para a gente aprender, a gente aprende muita coisa sobre planejamento, sobre roteiros de aula, sobre eventos. Lá fala muitas coisas importantes que a gente pode aprender através dessas lições que tem nesse livro. E aqui, um pouquinho, falando sobre planejamento no Ministério Infantil, eu dividi aqui em 3 partes, né? Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre o que é o planejamento, né? O planejamento, para mim, no meu entendimento, é o ato de você pensar em algo que você quer fazer. Você tentar prever algo que possa acontecer, que vai impedir o acontecimento, né, daquele evento ou daquela ação, daquela aula que você quer realizar e que pode acontecer algo que vai impedir. Então, o planejamento é como se fosse uma previsão de tudo que possa envolver, de bom ou de ruim, a realização daquela ação que você quer fazer, daquele evento, daquela aula, né, da IBF. Ou seja, é através do planejamento, né, que agora a gente vai falar da importância, é através do planejamento que você consegue
colocar estratégias que vão te ajudar a alcançar o objetivo que você pretende. Né? Se o teu objetivo é evangelizar, então você vai criar estratégias que levem ao evangelismo. Se o teu objetivo é fazer um momento de adoração, você vai criar estratégias, você vai elaborar estratégias através desse planejamento que vão levar a esse momento de adoração, de louvor, de estudo, né? Então são várias situações, várias estratégias que podem surgir através do planejamento. Tá aí a importância do planejamento no Ministério Infantil. Muita gente acha que trabalhar no Ministério Infantil é só comprar uma revista da CPAD, né, da Editora Cristã e de muitas outras revistas que tem por aí, até conteúdos na internet gratuitos também tem. É só comprar e seguir aquele roteiro. Não, não é só isso. Você compra aquela apostila, você adquire, você baixa aquela apostila com aqueles conteúdos, mas por trás daquele conteúdo existe planejamento. Planejamento de aula. Plano de aula que você vai desenvolver para alcançar o resultado que você deseja, que é o aprendizado daquelas crianças que vão estar ali na aula te ouvindo, aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, quais são os passos para eu fazer o meu planejamento? Eu já tenho a minha apostila, eu já tenho o meu conteúdo. O que eu preciso fazer para alcançar? Então, eu gosto de responder para mim mesmo. Né? Eu tenho um caderninho, olha meu caderno, eu gosto de estar anotando tudo. Todas as minhas ideias eu saio anotando. Embora muitas delas eu não use, eu passo adiante, né? Mas eu gosto de anotar tudo. Então, quais as perguntas que você pode se fazer para você conseguir alcançar um bom planejamento, né? Então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é: o que fazer? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela apostila, eu vou fazer com aquela apostila, eu vou fazer a EBD? Não, eu vou pegar aquela apostila e eu vou usar ela para fazer culto infantil. Ou então eu vou pegar aquela apostila, aquele livro que eu adquiri com os roteiros, eu vou transformar ele num conteúdo para minha célula. Ou no conteúdo para as minhas redes de criança. Aqui a gente chama rede de criança, é quando você reúne todas as células de criança, né? Num local só, na igreja, numa praça. E aí você faz aquela rede. Rede vem do sentido de pescar, né? Porque a célula, como vocês sabem, é de evangelismo. É de você pescar aquela criança para Jesus, né? Numa célula de evangelismo. Então a rede, o entendimento dela é de pescar aquela criança. Então você reúne todas aquelas células e faz uma grande festa, né? Que é a rede de celebração. Aqui na nossa igreja, na IADAN, né, nós trabalhamos com a EBD, a célula, culto infantil, rede. Depende muito da congregação também, né? E do local, porque às vezes o local é pequeno e não tem como ter culto dominical todos os domingos, né? Então, há muitas congregações que são pequenas, elas trabalham com as células, com a EBD, e faz as redes uma vez por mês, a cada 2 meses, nas datas comemorativas. Depende muito da região aqui também da cidade, né? E do espaço físico da igreja também, né? Outra coisa, quando fazer? Outra segunda pergunta que a gente tem que se fazer. Quando fazer? Vai ser no sábado? Vai ser no domingo de manhã? Né? Vai ser no dia de uma data comemorativa? Então, tudo isso eu tenho que já saber. Por quê? Porque se eu sei todas aquelas datas que eu quero fazer um culto, uma célula, uma rede, eu posso passar uma programação para o meu pastor e aí eu vou ter um respaldo de naquele dia está agendado para o Ministério Infantil o uso da igreja. Né? Não vai correr o risco de, no dia do culto das crianças, acontecer uma rede de jovens ou uma rede de mulheres, porque o pastor já vai saber que existe uma programação para o Ministério Infantil, que naquela data, naquele dia, naquele horário, vai estar as crianças da igreja lá. Amém? Então, outra coisa, como fazer? Como que eu vou fazer esse evento? Se for uma EBF, que é algo muito grande, eu amo EBF, gente, eu já coordenei, eu acho que umas 3 ou 4 EBFs.
E esse ano eu não coordenei, esse ano ficou na coordenação de uma outra tia, a Isa, maravilhosa, foi ótima a EBF, foi muito linda. E ela me deu a oportunidade de ministrar uma lição. E eu amei fazer essa lição na EBF da nossa igreja. Porque como eu tô de bebezinho novo, né, meu bebê tá com 2 meses, então eu tô um pouco afastada das atividades do departamento infantil. Né? Desde os meus 5 meses de gravidez eu precisei me afastar. Mas assim, a EBF para mim é maravilhosa, é um momento muito bom para você conquistar almas para Jesus, para você conquistar até famílias inteiras para Jesus, você conquista através de uma EBF. Então você tem que saber direitinho como fazer esse evento. Vai ser de 2 dias, de 3 dias, vai ser de um dia só? Como você vai realizar? Você tem que anotar tudo que você pretende fazer. Né? Isso são estratégias. Outra coisa, quais os recursos que você vai usar? Você vai usar recursos visuais com data show, com slides, você vai usar uma peça de teatro, você vai fazer por exemplo, uma aula com música, né? Ou você vai fazer com recursos visuais de EVA, de papel, seja lá o que for. Você tem que ter antes, já no teu pensamento, nas tuas ideias, uma visão do que você vai usar para fazer aquela aula, aquela atividade, para fazer naquele evento. Nunca leve só a sua voz, só a sua Bíblia. É importante que você tenha algo para apresentar para as crianças. Porque quando é um pouquinho maior, a gente ainda consegue controlar, mas quando é um pouquinho menor, as crianças, elas precisam de algo para ver. Mesmo que seja algo improvisado, que você, por exemplo, não era seu dia de dar aula, né? Olha aí, ó, planejamento, não era teu dia. Mas você chegou na igreja na hora da EBD e a tia ficou aqui assumir a escala, adoeceu e não pôde dar aula naquele dia, não pôde ir para a igreja, né? Então você tem que já ter na sua mente o que você vai trabalhar com aquelas crianças, né? Se for, por exemplo, a história da dracma perdida, o que eu posso usar para ensinar para as crianças sobre a dracma perdida? Dentro da própria igreja nós temos moeda, né, que nós trazemos na bolsa, né? A vassoura lá do departamento infantil eu posso usar para simbolizar lá na hora de contar a história. Eu posso pegar uma camisa, um lenço para amarrar na minha cabeça aqui para fingir que é aqueles lenços de época, né? Ou botar aqui na minha cintura amarrando como se fosse uma saia. Ou seja, várias ideias podem surgir, mas isso acontece com o planejamento. Já é no planejamento de aula, né, que você consegue já alguma estratégia para mudar uma situação de problema, de algum problema. Ai, faltou energia na igreja, né? Você não tem como ficar dentro da sala de aula com as crianças, você pode ir lá para a área externa. Aí lá na área externa você pode contar a história, pode cantar, pode fazer brincadeiras, tem muitas coisas maravilhosas que a gente pode fazer, mas tudo isso surge no planejamento. Outra coisa, onde fazer? Se for EBD, que nem eu acabei de falar, né? Aconteceu um probleminha, faltou energia, tá sem ventilador, tá sem ar-condicionado, eu posso fazer lá na garagem da igreja lá, faço EBD lá. Será que só porque cancelou eu vou, né? Só porque faltou energia eu vou cancelar, mandar as crianças embora? Não necessariamente, né? Então se for algo muito extremo. Mas o meu aconselhamento, né, as minhas experiências que eu já tive, a gente pode ir lá pro estacionamento, lá pro quintalzinho da igreja, fica debaixo de uma árvore e bota as crianças para cantar. Isso é tão bom. Se for um evangelismo, pode ser na praça, pode ser na frente da igreja, se for uma área que não seja muito movimentada também, porque se passar muito carro, ônibus, aí já fica perigoso, né? Pra gente fazer algo assim desse tipo. Pode ser uma caminhada evangelística na rua, ao redor da igreja, ali fazendo no entorno da igreja uma caminhada de evangelismo, onde as próprias crianças vão evangelizando. Só tem que tomar cuidado com a questão da idade, né? E preparar elas também, preparar com antecedência. Por isso, o planejamento. A gente pode fazer, né? Então, gente, é isso. A gente pode trabalhar várias estratégias para facilitar o nosso trabalho, para ajudar no bom desenvolvimento e fazer com que a gente alcance o nosso objetivo, que é ensinar, evangelizar,
discipular, né? Tem vários objetivos para o Ministério Infantil. Então, essa seria a primeira parte do nosso conteúdo, né, sobre planejamento, tá bom? Então, nós já sabemos que é planejamento, como a gente pode fazer, né? Agora nós vamos para a parte mais prática. Bom, aqui nós vamos falar agora sobre os tipos de planejamento, né? Então, assim, os 3 principais que eu considero, né, na minha experiência nesses anos de Ministério Infantil, eu considero esses 3 como os principais, que é o planejamento anual, o planejamento, no caso, bimestral, né, tem igrejas que trabalham com bimestre, outras com trimestre, outras com quadrimestre, semestre, mensal, mas os 3 principais são esses. E aí nós temos também, no caso, o terceiro, é o planejamento de aula, conhecido como plano de aula, né? Então, aqui no planejamento anual, o que nós fazemos, né? O planejamento anual é para você ter uma visão geral do que você vai trabalhar durante o ano inteiro com as suas crianças. Você pode, inclusive, pegar um calendário e marcar, por exemplo, as datas comemorativas de todos os meses, para você ter uma visão geral do que você pode trazer e do que você pode descartar, vamos dizer assim, né? Você pode, inclusive, pegar uma data comemorativa, né, o Dia das Mães, por exemplo, e usar na sua data, além de fazer uma apresentação, né, bonita para as mães, em homenagem, né, na igreja, você pode, inclusive, fazer uma aula especial sobre aquele assunto, né? Certa vez, quando a minha filha era pequenininha ainda, tinha uns 4 anos, teve uma oficina na APEC. Aqui em Manaus nós temos a APEC, inclusive é aqui perto, um bairro próximo aqui da minha casa, né? E eu fui participar dessa oficina sobre os Dias das Mães. Ai, eu fiquei apaixonada pelo trabalho da APEC. Ano passado, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer o curso introdutório, né? Também foi online. Por causa da pandemia, eles abriram o curso online e eu aproveitei e fiz, né? E assim, aprendi muita coisa maravilhosa, assim, abre nossa mente. E o que eu gostei mais foi que nessa aula do Dia das Mães, abriu uma visão de algo assim que muito bom, que eu não, até então, até aquele momento, eu não tinha parado para analisar, né? Que você pode pegar uma simples história, um simples pedacinho da Bíblia e, além de contar a história, né, na íntegra, sobre o que está escrito lá, você pode contar falando sobre o plano da salvação dentro da própria história, né? E aí, a partir daquele momento que abriu aquela minha visão, eu comecei a desenvolver as minhas ministrações assim. Pegava a aula, né, o assunto da aula, e aí eu ia anotar lá o que fala aqui sobre Deus, o que eu posso falar aqui sobre Deus, o que eu posso falar sobre Jesus, né? Aonde que está falando aqui sobre o pecado naquela história, né? Onde eu posso falar sobre perdão, sobre o crescimento espiritual aqui nessa história. E aí eu aprendi lá naquele dia desse curso como desenvolver as minhas histórias, né, as minhas ministrações, usando a história e falando sobre o plano de salvação ao mesmo tempo. Para que todas as vezes que eu fosse contar alguma história, eu não precisasse parar e agora eu vou falar sobre o plano de salvação. Aí tá, papel amarelo, preto, vermelho. Não, eu já estou aqui falando, fazendo a ministração e eu já estou incluindo junto algo sobre o plano da salvação, né? E aí eu aprendi, foi muito bom, aquela aula foi muito esclarecedora para mim. Então, assim, o planejamento anual, ele vai te dar, né, uma visão ampla de tudo que você pode trabalhar com as crianças. Uma aula especial no Dia dos Pais, uma aula especial no Dia do Amigo, uma aula especial no Dia dos Avós, você pode fazer, né? E aí você pode, inclusive, nesse planejamento anual, já fazer um cronograma de como, né, em cada data, em cada horário, e apresentar para o seu pastor. Olha, pastor, eu fiz aqui um cronograma, aqui uma programação, no mês tal vai ter o Dia do Amigo, então nós vamos ter uma rede, vamos ter um culto especial
para as crianças no dia do amigo, nesse sábado aqui. Aí vai estar lá toda agendada. Janeiro, fevereiro, março, até dezembro, tudo agendadinho, bem arrumadinho, as datas que você escolheu, o horário. Pode acontecer de não ter um evento daqueles? Pode, porque todo planejamento ele é flexível, ele é sujeito a mudanças. Pode acontecer de você precisar mudar alguma data? Pode também. Mas o que você vai fazer? Você já tem em mãos um roteiro de tudo que você pode fazer durante o ano inteiro. E aí você não vai ficar perdido. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer no mês que vem? No mês que vem é agosto, o dia do soldado. Ah, vou fazer o dia do soldado. Então, eu vou falar que nós somos soldados de Cristo, vou trabalhar sobre a armadura. Mas se você tivesse lá no início do ano feito o teu planejamento, ficava mais fácil. Você já não ia já tá se sacrificando, tendo que correr atrás de um plano em cima da hora, né? Que já tá no teu pensamento, já tá agendado lá o que você vai fazer o ano todinho, certo? Então, aqui no segundo que eu falei, né? Que é o trimestral, pode ser quadrimestral, pode ser bimestral. Vamos dizer que seja trimestral, como a nossa igreja. Nossa igreja, a Assembleia de Deus, trabalha por trimestre. Então, nesses 3 meses, nós vamos trabalhar sobre o livro de Êxodo. Êxodo e Levítico, é o que nós estamos trabalhando na igreja. E aí, o Ministério Infantil está trabalhando na revista, mesmo assunto, que os adultos também. Né? Que nós temos aqui a revista, que é da PEC, que é ai, me fugiu agora a sigla, né? E tem um estudo que tanto os adultos, quanto os jovens, quanto os adolescentes, quanto as crianças estudam o mesmo assunto. E nesse mês, nesse trimestre, nós vamos estudar Êxodo e Levítico. E aí, nesse trimestre, nós vamos falar sobre... Todas as aulas vai ser sobre esse assunto, sobre esses 2 livros, certo? Então, já tem o plano para esse trimestre. E agora, o plano de aula, como é que vai ser? Eu tenho que ter em mente que o plano de aula, eu vou ter que saber destrinchar tudo que eu vou precisar para que aconteça uma boa aula, certo? Então, gente, tanto o plano de aula quanto o plano de um culto, né, infantil, ele tem que ser muito bem elaborado. Você tem que ter todo um roteiro. A tia Érica Rangel falou na live dela a respeito do maternal, né? Nós temos muitas dificuldades, não é só na minha igreja, não é só na sua igreja, em várias igrejas nós temos dificuldade com mão de obra, né? De pessoas para trabalhar no Ministério Infantil, principalmente com os pequeninos. Eu gosto muito de trabalhar com maternal, eu adoro, assim, é uma turminha maravilhosa para mim. Então, a pessoa que vai trabalhar com maternal, ela tem que ter uma dinâmica de aula muito boa para ela conseguir desenvolver. A tia Érica falou sobre isso. E é verdade. E é a mais pura verdade. Então, se você tem um roteiro de aula, olha, vou ter 15 minutos para fazer o louvor, vou ter 15 minutos para para fazer a minha história, eu vou ter aqui 5, 10 minutos para fazer uma dinâmica, para fazer jogos. Se você tem todo um roteiro de aula para você seguir, dificilmente você vai se perder na sua aula. Ou seja, o que você tem que fazer? Organiza teu plano de aula. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre cada um deles, tanto sobre o planner quanto sobre o plano de aula, né, que o Senhor me deu e é o que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Então, na minha congregação, na minha igreja, nós temos culto dominical para criança, paralelo ao culto dos adultos no domingo. Nós temos a escola dominical pela parte da manhã, nos domingos, e temos também o culto paralelo ao culto dos adultos à noite. Então, a nossa programação, ela segue, né, o mesmo assunto que é trabalhado de manhã, é trabalhado à noite. Então, a diferença são alguns pontos que nós mudamos, né, que tem a diferença do culto. Porque, como nós sabemos, a IBD ela é mais voltada para o estudo, né, para o ensino. E já à noite, né, no culto, já é mais voltada para a adoração, né, para você celebrar, para você levar a criança a aprender a orar, a adorar o Senhor, tanto em louvor quanto em adoração. Então, o mesmo conteúdo que é dado de manhã pode ser dado no culto da noite.
A diferença é só a liturgia do culto, o roteiro da minha aula, como é que eu vou fazer a minha aula, meu plano. Eu vou agora apresentar para vocês sobre um planner, né, que eu fiz. Eu comecei a construir esse plano em 2019 e eu terminei de construir ele em 2020. Eu fiz ele para meu uso, né? No caso, para as necessidades que eu encontrei, que eu achei necessário para o meu bom trabalho, né? O andamento do meu trabalho no Ministério Infantil. Mas aí o Senhor colocou no meu coração de que eu precisava compartilhar com outras pessoas. Então, assim, eu já compartilhei com muitas pessoas esse plano, muitas pessoas mesmo. Né? Inclusive, eu cheguei até a postar em alguns grupos já esse plano. E aí eu quero falar com ele com vocês agora sobre ele, tá bom? Então eu vou agora explicar passo a passo cada parte desse planner e como vocês podem usar, né? E depois eu vou compartilhar ele com vocês. Eu vou passar para a tia Simone deixar lá, arquivar, postar lá nos arquivos, né? Para ficar disponível para todo mundo. Quem quiser baixar, quem quiser usar, se você quiser compartilhar com as pessoas da tua equipe no Ministério Infantil, pode também, tá? Ele é totalmente gratuito, tá bom? O Senhor me deu de graça, então de graça eu tô passando adiante, tá bom? Então nós vamos agora falar sobre esse planner e como ele pode ser útil para tua vida no Ministério Infantil. Bom, irmãos, esse é o planner do Ministério Infantil que eu falei para vocês. E agora eu vou mostrar um pouco como ele é por dentro. Essa página aqui é opcional, foi só uma apresentação que eu fiz sobre o trabalho. Aqui é a primeira parte, né? É uma das que eu considero bem úteis, né? Que é onde tem o nome, né? Os dados pessoais aqui para colocar nome, celular, e-mail, endereço, nome da igreja. Aqui o endereço das redes sociais, do YouTube. Também aqui tem uma parte, aqui essa área de baixo aqui, que fala sobre os contatos, né, da equipe. Principalmente para quem é líder de equipe, né, para ter o contato das outras pessoas que trabalham. E também até para você mesmo que não é líder, você saber, né, o nome e contato das outras pessoas que fazem parte da equipe do Ministério Infantil, né, da sua igreja. Aqui é a parte dos aniversariantes do mês, você pode colocar, eu coloquei um quadrinho para cada mês, né, que começa em janeiro, termina em junho, e essa outra parte começa em julho, termina em dezembro. Aqui eu tenho a parte do calendário. Essa parte do calendário eu deixei em branco, deixei um espaço e coloquei aqui, ó, colhe aqui o seu calendário. Porque aí você pode usar esse ano, pode usar em 2023, 2024, no período que você precisar, né, que você quiser. Nessa área aqui é a área das datas comemorativas. Então aqui eu coloquei em cada mês, né, selecionei as que eu considerei mais importantes. Mas isso você pode também, né, se você encontrar uma outra data que você queira incluir também, né, no seu calendário, você pode também ficar à vontade, tá bom? Mas aqui no caso eu coloquei as que eu considerei mais importantes. Inclusive tem uma aqui, por exemplo, em julho, né, dia 8 de julho, que já passou, né, mas é uma data que é considerada o Dia Mundial da Alegria, né? Então, você pode, inclusive, aproveitar essa data aqui, o Dia Mundial da Alegria, e falar sobre que a verdadeira alegria vem do Senhor, né? Comentar com as crianças, ensinar versículos que falem sobre a alegria para elas na escola dominical, no seu culto ou em outro evento. Aqui, ó, Dia do Amigo, no dia 20, né? Você pode falar sobre o Dia Internacional da Amizade, Dia dos Avós, né? E tem inúmeras outras datas comemorativas que você pode aproveitar para mencionar com eles durante as suas aulas no departamento infantil. Essa área é a área dos projetos. Coloquei só essa página, mas você pode imprimir quantas você quiser, né? Então aqui você vai colocar as ideias de projetos que você tem no departamento infantil. Por exemplo, Gincana dos Talentos, né? Jesus na minha casa, por exemplo, Culto na Praça, EBF, um projeto, né, chamado Treinamento dos Obreirinhos, né?
Então, nesse projeto, basicamente, o que ele quer dizer? Que você pode aproveitar aquelas crianças que já estão com 10 anos para cima e já começar a treinar elas a participarem, né, como ajudantes, né, nos cultos, nas células, na EBD, como professores, elas já irem treinando como ministra, né? Então, futuramente posso até fazer um vídeo falando sobre esse projeto, sobre essa ideia, certo? Então, vamos passar aqui para o cronograma de eventos. Eu coloquei aqui semestral, mas nada impede de que vocês possam fazer bimestral, quadrimestral, mensal. Então, aqui tem os espaços para você colocar o evento, a data que vai ser realizado e a equipe responsável, né? A pessoa que vai estar responsável por aquele evento. No caso da nossa igreja, por exemplo, cada evento, né, tem uma equipe responsável para fazer, para coordenar, vamos dizer assim, né? E as demais equipes ficam na parte de apoio, certo? Isso é muito bom para desenvolver as outras tias que muitas vezes não têm, né, aquela mesma dinâmica que você tem para fazer um treinamento, para fazer um evento, né? Então, vocês é uma forma de desenvolver elas, né? Aqui é a parte do planejamento do evento. Como é esse planejamento? Aqui você vai colocar o tema daquele evento, a data, o horário e o versículo, né, no caso, a base bíblica, para aquele evento que você vai fazer, que você vai trabalhar. Nessa área aqui você vai colocar os louvores que você escolheu, né, um louvor de abertura, um louvor de celebração, um louvor de adoração, de oferta, né? Vai colocar a leitura da oferta, que é a referência bíblica, e a pessoa que vai fazer. Se por acaso você já está treinando adolescentes, pré-adolescentes, juniores, você já pode inclusive colocar um deles aqui para participar. Nessa área aqui dos teatro, fantoche ou jogral, caso tenha. Mas se você tiver, então você já tem uma área para colocar e a pessoa responsável, o líder que está ensaiando aquela equipe do teatro, né? Aqui na parte da contação de história, na pré-ministração, você vai colocar o nome da pessoa, né? Vai colocar que vai fazer aquela ministração, certo? A base bíblica da mensagem, quem vai fazer as lembrancinhas, se for ter lembrancinha, e se for um evento também que tenha lanche, quem é que vai ajudar com o lanche, quem é a pessoa responsável por esse lanche. Essa ficha de planejamento ela é muito boa porque você vai ter uma visão geral do que vai acontecer no seu evento, dos recursos que você vai precisar e da equipe que vai te aproveitar. Esse planejamento das lições, eu coloquei também semestral, né? No caso, a primeira folha vai de janeiro a junho. E aqui você vai colocar a data, a equipe que vai estar dando aquela lição, a pessoa responsável. No caso, se você trabalhar sozinha ou com outra pessoa, você vai ter só você e aquela outra pessoa, né? Você vai colocar o nome aqui. E aqui a lição que vai ser trabalhada lá no mês de janeiro. Se você trabalha com revista, não tem problema. Você vai colocar aqui a data, né? E aqui o nome da lição que vai ser dada naquele dia, né? De janeiro, fevereiro, março até junho. A próxima folha é a folha de julho até dezembro, certo? Então, agora nós vamos passar para a parte do plano de aula ou culto infantil. Esse plano de aula ou culto infantil, eles também servem para o culto infantil, por isso que eu coloquei aqui os dois, né? Aqui vai colocar o professor que vai trabalhar. Se você é quem está fazendo o plano de aula para todas as equipes, então você vai colocar aqui o nome do professor que você vai direcionar essa aula. Caso seja você mesmo, você coloca seu nome. O tema vai ser trabalhado, a data, a classe, por exemplo, se é no maternal, se é juniores, se é primário, se é pré-adolescente, você vai colocar aqui nessa área da classe. O objetivo, qual o objetivo, o ensino que você quer alcançar ali para aquela classe, né? O objetivo do tema da criação, por exemplo, é fazer com que as crianças conheçam o verdadeiro Criador. Então, você vai colocar aqui o objetivo, né? O conteúdo, né? Qual é o conteúdo dessa lição? Você pode colocar aqui as referências bíblicas que você vai trabalhar, entendeu? Que é o conteúdo. Métodos.
ou estratégias. Eu vou usar uma música, né? Vou usar um teatro com fantoches, né? E aqui os recursos, os meus recursos visuais vão ser de EVA, vou trabalhar com recursos visuais de papel, então vou colocar aqui. Vou usar material reciclável, vou colocar aqui também. Atividades para a fixação do tema. A atividade de fixação do tema, ela não necessariamente precisa ser uma atividade de pintura. Ela pode ser um jogo da memória, por exemplo. A atividade de fixação, ela serve tanto para fazer com as crianças no momento das atividades, quanto para ministrar também. Por exemplo, aquele boliche de oração, né? Além de ministrar, você ainda brinca com as crianças. Então, esse é um tipo de atividade de fixação, né? Quebra-cabeça de versículos. Você pode montar um versículo numa folha de papel, numa cartolina, recorta vários pedaços e coloca no chão para as crianças fazerem a montagem daquele versículo, né? Ou você pode montar uma imagem, pegar uma imagem de várias partes, né, da história, pegar essas imagens e pedir para as crianças colocarem em ordem, né, as cenas da história que foi contada, certo? Essa parte aqui é o roteiro da mensagem ou da história. Querido, desculpem aí, perdão, o fundo musical aqui, que é meu filhinho de 2 meses que está ajudando aqui na ministração, na aula, né? Aqui nós temos o roteiro da história, né, da mensagem da história. Tem aqui, o título, a base bíblica, foi o que você estudou, né? Qual o texto da Bíblia que você estudou? Pode ser vários textos, inclusive você coloca aqui todos eles que você estudou. Introdução e quebra-gelo é aquele momento em que você vai captar a atenção das crianças para a história que você vai contar, para a mensagem que você vai levar, né? Você pode se vestir de personagem, você pode levar uma bolsa e dentro da bolsa você coloca as roupas dos personagens e aí você vai chamando as crianças e vestindo elas. Isso é uma forma de quebra-gelo. O desenvolvimento, você vai contar a história. Primeiramente eu aconselho contar o que está escrito na Bíblia e depois você desenvolve, né, com as tuas palavras. Lê o que está na Bíblia e depois desenvolve para que elas tenham um entendimento melhor da palavra de Deus. Nessa outra parte aqui é a continuação, né, que é do desenvolvimento. Tem aqui o clímax. O que é o clímax? É aquela parte da história em que você pensa que tudo acabou e que não tem mais volta, que não tem mais jeito, que já acabou, não existe solução, né? Por exemplo, na história da ovelha perdida, a ovelha perdida estava lá correndo perigo e aí ela já pensava que ia morrer, por exemplo. O lobo vai me pegar, né? E aí o que acontece? De repente o pastor chega e salva a ovelhinha do lobo, né? É uma ideia, né? Então isso é o clímax e a conclusão é o que aconteceu, que foi o pastor salvando aquela ovelhinha, né? Outro dia eu também posso detalhar mais essa questão do esboço aqui, que isso aqui já é um esquema para a formação do esboço da lição. Essa parte é a liturgia da aula ou culto, né? Esse formulário ele serve tanto para a aula quanto para o culto, né? Porque quem vai determinar a ordem do que vai ser feito é você, né? Então, eu coloquei ali o tema, espaço para colocar, a data que vai ser realizada e o horário. Essa parte do versículo oficial, eu coloquei as linhas para que você coloque na íntegra o versículo, né? Que vai ser para não correr o risco de na hora de fazer iniciar os seus trabalhos, você esquecer o versículo, né? Então, você já pode ler até direto no papel mesmo, convidar alguém para fazer a leitura. E a programação? Aí tem a ordem. O que vai ser feito primeiro, né? É a oração, né? As boas-vindas. Então, aí você vai colocar o tempo que você pode gastar. Um conselho, uma forma que eu gosto muito de trabalhar, é o acolhimento. Então, eu sempre tiro, assim, uns 15, 20 minutos de acolhimento, que é um momento em que você vai chegar, as crianças vão chegando, você vai conversar com elas, você vai dar um pouco de atenção para elas, porque elas precisam de atenção, né? Então, aí você vai fazendo o acolhimento, conversando com as crianças, dando atenção para elas, para que quando for chegando já na hora de começar o culto,
elas te deem a atenção realmente que você precisa, né? Elas vão estar lá disponíveis para você, certo? Então, esse é o momento. Elas gostam de conversar, então a gente deixa eles conversando, deixa eles brincarem um pouquinho lá uns com os outros, lá com os brinquedinhos, aqueles de monta-monta, né? Quebra-cabeça, a gente leva lá para a sala e deixa eles fazendo essas atividades. Aí depois segue o culto normal, ou a aula, né? Com a oração, aí depois os louvores, o momento do versículo, a oferta, aí faz uma brincadeira, assim, uma dinâmica para fazer o quebra-gelo, faz a mensagem e depois já vem com a parte da aplicação, né? Das atividades de fixação. E se tiver um lanchinho, no caso da aula, né? No culto eu não aconselho lanchinho, não. Mas você pode servir algo assim que dê para elas levarem, né? Uma bolachinha, uma pipoca e elas já vão pegando e já vão indo para casa, né? Certo? Então, vamos lá para a próxima parte, que é o controle financeiro. É opcional, minha gente. Vocês vão colocar se vocês realmente precisarem, né? Se você for uma coordenadora de equipe, por exemplo, você precisa fazer o controle, né? Uma coordenadora de departamento. Então, você precisa saber quanto que tem em caixa, né? Que você pode usar naquele mês, certo? Então, aí você vai ter o espaço, né? Para colocar o mês, o ano, o valor inicial que tinha no início do mês no caixa. Por exemplo, você começou o mês e você tem R$ 150 em caixa. Uma benção, né? R$ 150 no caixa. E aí você vai precisar gastar, né, com alguma coisa, com lanche e tal. Então você vai colocar ali, ó, no item, na parte de item você vai colocar com que foi tirada aquele valor, né? Então no dia 1º de julho foi gasto, né? Vou colocar ali na parte da saída, R$ 50 de lanche com as crianças. Aí vou colocar a data, né? E assim sucessivamente. Vamos dizer que algum irmão chegou e disse, olha, irmã, tá aqui, tem uma oferta aqui. Isso no dia 15, aí você recebeu mais R$ 100 de oferta de algum irmão. Aí você vai colocar lá na entrada. Na parte da entrada são tudo aquilo que você recebe do departamento infantil. Olha, entrou R$ 20 de oferta do culto das crianças, no culto dominical. Aí você vai colocar lá na parte de entrada e coloca a data. E na parte da saída é tudo aquilo que você gastar, certo? Então, no final do mês, você vai fazer um balanço lá de quanto foi que entrou e quanto foi que saiu. E lá na parte, na última linha lá, que tem o valor final em caixa. Esse valor final em caixa já vai para o próximo mês como valor inicial em caixa, certo? Quem tiver alguma dúvida a respeito desse controle financeiro e quiser tirar depois, pode mandar mensagem no grupo que eu respondo, tá bom? Agora nós vamos passar para a próxima parte. Plano de leitura. Esse também é opcional, porque eu sei que cada pessoa tem a sua forma de ler a Bíblia, né? Tem uns que gostam de ler na sequência, de Gênesis até Apocalipse. Tem outros que gostam de ler por tema, né? E assim vai, né? Então, esse aí é opcional. Esse é de janeiro a junho e a próxima parte, que é a última parte, vai de julho a dezembro. Deixa eu mostrar para vocês. E esse é o planner que eu falei para vocês. Então, vou deixar disponível, vocês podem imprimir. Vou passar para a tia Simone, para a tia Adri, para elas colocarem lá no grupo, tá bom? Bom, queridos, como a gente já falou sobre o planner, sobre como fazer um planejamento, né? Eu vou disponibilizar lá no grupo, né? Através da tia Simone, ela vai postar lá. E vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, tá bom? O pessoal da equipe de vocês. Agora nós vamos falar de uma apostila. Essa apostila, ela tem 7 estudos. Ela surgiu em virtude de um acontecimento, de uma vivência, né, de uma experiência, né? Então, nesse tempo, estava uma polêmica a respeito de uma cartilha que ia ser desenvolvida, que ia ser levada para as escolas, sobre sexualidade, sobre ideologia de gênero e muitos outros assuntos. Então, assim, o Senhor colocou no meu coração uma inquietação a respeito disso, a respeito desse assunto. O que eu fiz? Fui pro joelho, no chão, e pedi orientação do Senhor. Senhor, me ajuda a desenvolver algo que eu possa trabalhar na minha igreja com as crianças, né? Para que elas não venham ser iludidas, ser ludibriadas, enganadas por conta desses assuntos que têm surgido. E aí o Senhor foi me mostrando os assuntos que eu poderia trabalhar com eles na minha igreja, né?
E aí surgiram esses 7 capítulos, esses 7 estudos. E o Senhor me deu tudo a respeito. Sugestão de louvor, a ministração, de como você falar com as crianças, algumas atividades, né? O Senhor me direcionou alguns recursos na internet e eu fui montando essa apostila. E essa apostila ela foi utilizada lá na nossa igreja. Ela foi usada lá, né? Eu usei acho que umas 2 lições. Eu fiz, né, umas 2 lições com as crianças. As demais lições foram com as outras tias da escala do Ministério Infantil, né? Da nossa equipe. E aí, eu quero compartilhar com vocês. Agora eu vou mostrar ela para vocês, cada uma das lições. E também vou disponibilizar, né? Passar para a tia Simone para ela tornar disponível para todo mundo. Para quem quiser baixar e quem quiser compartilhar também, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem, que gostem dessas lições, né? Fiquem à vontade para fazer as modificações que vocês precisarem. Lá só são sugestões, como eu falei, né? Foi uma vivência, foi uma experiência que eu tive com o Senhor e Ele me deu essa estratégia para trabalhar com as crianças da minha igreja. E eu espero que seja útil para todos vocês também, tá bom? Então agora vocês vão conhecer essa apostila, vou mostrar cada lição passo a passo, todas elas, e não detalhadamente, né, para não tomar muito tempo. E aí vocês fiquem à vontade para vocês utilizarem, tá bom? Bom, queridos, essa aí é a apostila Conhecendo a Verdade. Essa apostila, que nem eu já falei para vocês, né, foi a partir de uma experiência que eu tive, então eu orei ao Senhor e pedi uma direção, né, de como a gente trabalhar com as nossas crianças, né, nossos filhos, esse tema, né, tão importante. Então essa é a apresentação, onde eu falo aqui um pouco sobre o que pretende, né, ser feito através desses estudos, né? E aqui são os temas, tá? Aqui eu deixei algum modelo de plano para IBD, de aula para IBD, para o culto infantil também, deixei um modelo, né, de como você pode trabalhar. Mas também serve para você fazer culto no lar, com suas crianças, né, com seus filhos, seus sobrinhos. Você pode aproveitar esse tema também para trabalhar em casa, né? Evangelizar suas crianças, discipular suas crianças em casa, né? Então aqui, ó, o primeiro tema, a primeira lição. Quem criou o mundo? Segunda lição. Por que Deus criou plantas e animais? Por que Deus criou o homem e a mulher? É a terceira lição. A quarta lição, o que é o pecado? Quinta lição, quem é Jesus? Sexta lição, o que é salvação? E a sétima e última lição dessa apostila é quem escreveu a Bíblia, né? Então, assim, o objetivo dessas lições é tirar aqueles mitos, né, que a sociedade, né, que o mundo atual vem colocando, né, sobre a questão da criação, sobre a questão da ideologia de gênero, sobre a questão da verdadeira família, a família original, né? Então, para quebrar esses tabus, né? E quem é Jesus? Qual é o objetivo dele? Por que ele veio em forma de homem nessa terra, né, sendo Deus? Né? O que é a salvação? Porque muitas crianças não sabem o que é. Então, esse é o objetivo. E também não poderia deixar de falar sobre a Bíblia, né? O que é a Bíblia? Quem é a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, a gente não pode deixar de falar isso para as nossas crianças, né? Que a Bíblia, ela é a verdade, ela é o nosso manual e é o que vai nos ajudar a saber como lidar com as situações do mundo, né? E aqui tá o plano de aula, né? O plano básico, né? É uma sugestão, você pode fazer da forma como você achar melhor. Essa é a forma como eu gosto de trabalhar, né? Aqui, ó, eu coloquei o que será feito, né? Que no caso das atividades, né? Aqui, ó, 15 minutos de acolhida, né? O que é acolhida? Receber as crianças com alegria, acomodá-las, passar, né? Uma seleção de clipes e corinhos. Nesse intervalo você já vai conversando com as crianças, né? Você já vai falando com elas sobre o assunto, dando uma introdução, sabendo o que aconteceu durante a semana com elas, né? Isso é muito bom. Depois tem o momento de oração. Nesse momento de oração inicial aqui, você pode também fazer
um momento, por exemplo, com louvor, né? Coloquei, use um fundo musical de louvor, de adoração, né? Para que as crianças aprendam, né, a ouvir louvores que normalmente são cantados na igreja, no culto dos adultos, né? Aqui na parte da oferta também, ó, faça a leitura, né? Pode chamar uma criança para fazer a leitura, né? Uma criança está sendo treinada. E aí você escolhe, né? Faz o louvor, no momento de louvor, recolhe a oferta. E aí você vai passar para o desafio da semana e o plano de frequência. Isso aqui é relacionado à EBD, Escola Bíblica Dominical, né? E aí você faz aquele momento de desafio com as crianças, né? Na EBD, faz o plano de frequência com elas. Logo em seguida, depois você vem para a memorização do versículo, faça uma dinâmica, assim, uma brincadeira, algo bem divertido para que elas consigam memorizar aquele versículo, pode ser através de música também. Aqui, ó, no momento da lição, né, você vai contar aquela história que está lá na lição, seguir aquele roteiro com quebra-gelo, né, algo bem simples. Você pode seguir a revista que você utiliza, se for da CPAD, por exemplo, também, né? Depois você vai fazer uma atividade. O ideal é que essa atividade da EBD seja algo mais escrito mesmo, de pintura, de desenho, né? Para os maiorzinhos, algo de resposta, de perguntas e respostas, algo dessa forma, né? Nessa parte aqui das atividades, olha, se você trabalha em classe mista, você pode dividir as turmas, né? E aí você faz uma atividade com os de 3 a 6 anos, faz uma atividade manual. Os de 7 a 11 você pode fazer as atividades manuais, mas também pode levar jogos, brincadeiras para brincar com eles lá, tudo voltado para o assunto, né? Esses jogos, essas brincadeiras, elas sempre têm que ser voltadas para o tema que está sendo estudado. Não pode ser uma brincadeira qualquer, uma atividade qualquer, só para passar o tempo, não. Tem que ser algo que seja voltado para o que eles estão estudando. E aqui o momento de despedida, você distribui o lanchinho, né? E entrega as crianças para os pais. Tem igrejas, né, que nem a nossa, atualmente a gente faz dessa forma. A gente terminou esse momento das atividades, a gente pega as crianças, né, serve o lanche, e aí vai com as crianças para a área, né, geral lá, para onde estão os adultos também. Que aí quando finaliza a escola dominical, as crianças vão falar o versículo, vão falar o tema que elas foram estudadas. E elas podem inclusive até cantar um louvor também, um corinho, né? Algo bem rapidinho também, que não tome muito tempo, certo? Aqui é o roteiro do culto infantil. Ó, também tem o momento da acolhida, que é para receber as crianças, acomodar, conversar com elas, né? Deixa os louvores passando, os clipes, se você tiver uma TV, deixa os clipes irem passando lá para elas aprenderem os louvores, vendo as imagens. Aí você vai fazer um momento de oração também. E aqui eu coloquei, porque na nossa igreja, né, a Assembleia de Deus, é de praxe sempre ter o louvor da harpa, né? Então é aquele momento que você vai ensinar o louvor da harpa para elas, né, para elas aprenderem, para quando elas forem no culto com os adultos, elas não ficarem lá a ver navios, né, sem saber os louvores da harpa, né? Tem aqui um momento de celebração e comunhão, que são outros louvores. Você pode colocar os louvores infantis, pode colocar algum outro louvor de celebração que seja conhecido delas, né? Elas já se familiarizarem. Aqui tem o momento da oferta também. Faça a leitura do versículo direto na Bíblia. Se você quiser mostrar um cartaz com versículo, também pode, é bom, porque elas aprendem na linguagem delas, o visual, algo desse tipo, né? Aqui tem a apresentação do tema, versículo da mensagem. Aqui você pode até usar já uma música, né, para que elas memorizem, né, com mais facilidade, mas você não pode tomar muito tempo também, né? Aí já vem a ministração. Veja que o tempo aqui da ministração é um pouquinho mais curto, é 15 minutos, no máximo 20. Porque aqui, se você estiver trabalhando com uma turma mista, vai ter crianças de várias idades. E aí você não pode prender as criancinhas menores lá. Elas vão tirar a atenção delas, vai acabar a atenção delas e você vai acabar não conseguindo concluir a tua mensagem. Porque o tempo de concentração das crianças menores, vocês sabem que é bem curto, né? Os maiores a gente segura mais tempo, mas as crianças menores muitas vezes não. E aí o tempo restante que sobrar, você vai dividir as turmas novamente, se você estiver trabalhando com turmas mistas. E aí você vai poder trabalhar as atividades de fixação, né? Jogos,
né? No caso dos pequenininhos, trabalhar os trabalhos manuais com eles não precisa ser só pintura, pode ser massinha, pode ser quebra-cabeça, pode ser uma dinâmica de música, pode ter vários tipos de atividade que você pode trabalhar, né, com aquelas crianças. E os maiorzinhos, é bom sempre bater bastante na tecla do pergunta e resposta. Eles amam fazer espada para o ar, passo repassa e muitas outras atividades assim que envolvem desafios. Eles amam ser desafiados, né? A gente tem que aproveitar. E no encerramento, né? Você vai, né? Se você, no caso na sua igreja, se você distribui lanche, você distribui o lanchinho para eles levarem, não para comerem lá na sala, né? Alguma coisinha, um bolinho, né? Uma pipoca, um picolé, um sorvetinho, algo assim, mas para que eles peguem e já saiam, né? Entrega para eles, para que eles já sejam entregues para os pais e já vão embora, né? Voltando aqui um pouquinho nas atividades, nos jogos, eu coloquei também a opção de fazer um cineminha. Esse cineminha não é qualquer filme, é um filme voltado para o assunto que está sendo trabalhado na lição, né? Para que as crianças fixem aquele assunto, aquele tema que foi estudado, né? E aqui embaixo eu coloquei, ó, dica importante, convide crianças para ajudar na liturgia do culto. Lembra dos obreirinhos que eu falei? Pois é, chegou a hora de botar eles para trabalhar, né? Aqui, ó, na observação, essas são apenas sugestões baseadas na minha experiência de trabalho, né? É um modelo, tem um modelo em branco no final, lá nos anexos. Então, você vai poder usar e fazer o teu próprio manual. Isso aqui, inclusive, é opcional, você imprimir ou não, né? Ok? Então, vamos passar adiante. Agora, eu vou apresentar para vocês a lição. Essa aqui é a primeira lição e fala quem criou o mundo. Aqui tem o objetivo da lição, tá? Aqui, qual é o objetivo dessa lição? Levar as crianças a aprender que foi Deus quem criou todas as coisas, né? Por amor a nós. Foi Ele quem criou a família, né? Que a terra, e pediu para que eles enchessem, as pessoas enchessem a terra, para que eles compreendam tudo isso, né? Que Deus é bom e devemos ser gratos a Ele. Aqui, ó, tem a memorização do versículo, né? Selecionei esse versículo. Aqui, ó, por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Aqui tem uma dica do que você pode fazer para ajudar na memorização, né? Que é uma confecção do versículo. Você pode, no caso, eu fiz essa memorização, depois eu posso até postar o vídeo. E foi muito legal, eles amaram, né? Peguei 2 caixas de pizza, fiz lá o formato da pizza, né? Como se fosse o desenho, né? A imagem. E coloquei o versículo dentro. E cada pedacinho da pizza era uma parte do versículo. E aí a gente cantou, né? A música do Ministério Kids Teens, que é o Ministério geral aqui da Assembleia de Deus aqui em Manaus, né, aqui no Amazonas. E ele canta, né, assim: por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas, o sol, a lua e as estrelas. Salmos 33, 6, e assim vai, né? E aí você explica o versículo e elas vão memorizar, com certeza. E aqui tem outras dicas aqui, ó, sugestão de louvor, né, louvores para o versículo, louvor do infantil, louvores de adoração, versículo, recursos visuais que você pode usar. No caso, eu usei as imagens da criação, né? Dei a sugestão de fazer a roleta da criação, que foi um visual que eu vi na internet. Tem lá no final, nos anexos, né? O endereçozinho lá de onde achei. E aí também você pode enfeitar a sala com sistema solar. Eu fiz isso. Coloquei um sistema solar pendurado no teto da sala, né? E aí foi muito legal. Eles gostaram muito. As observações aqui, ó. Essas são sugestões, mas há outros tipos de recursos que você pode utilizar também. Tem aquela ideia da tia Érica, né, que ela deu na live dela, né, de você usar a lata, falando sobre a criação, sobre a família. Muito interessante. Eu amei aquela ideia dela e já caberia muito bem aqui, nesse plano de aula, né?
Aqui é o roteiro da mensagem. Como eu falei para vocês, né? Quando eu estudei na PEC, fiz essa aula do Dia das Mães. Então, assim, a partir daquele momento, todas as minhas mensagens, né? Os roteiros que eu faço, eu sempre procuro incluir de uma forma que a criança identifique o plano de salvação dentro daquela mensagem, né? E aí, se vocês lerem com bastante atenção, vocês vão conseguir identificar. E aí vocês podem, inclusive, já levar uns recursos visuais do plano da salvação, algo bem simples, pode ser até somente as cores, né? Vocês podem usar os círculos, né, das cores, círculo amarelo, círculo preto. E aí, conforme você vai dando a mensagem, você já vai mostrando aquele círculo e mostrando para ela, né, quando você for falar sobre destacar alguma parte que tem a ver com o plano da salvação na mensagem, né? E aí tem a conclusão, a aplicação da mensagem. E aqui tem as ideias, né, de jogos e brincadeiras que você pode utilizar. No caso, o jogo da memória, né? As crianças deverão organizar as imagens da ordem, né? Da história que você contou. O material, que é a ilustração da história, você vai colocar lá frases, né? E o objetivo, que é ajudar na memorização da história e facilitar de uma maneira lúdica a aplicação da mensagem. Todas as outras mensagens, elas são assim, né? A segunda lição, ó. Por que Deus criou plantas e animais? Então, todas elas têm essa mesma estrutura. Objetivo, memorização, dica do que você vai precisar, né? O roteiro da mensagem, a conclusão e a aplicação e a ideia de jogos e brincadeiras. Todas as mensagens são assim, né? Nesse mesmo roteiro. Aí a terceira, ó, porque Deus criou o homem e a mulher. Aqui fala sobre a família. O que é o pecado? Aqui fala sobre quem é Jesus. Inclusive, depois eu gostaria até de falar melhor sobre essa lição aqui com Jesus, porque ela tem uma sugestão de atividade muito bacana. Um jogo aqui que é a amarelinha. Aqui, o que é a salvação? Roteiro da mensagem. E aqui, quem escreveu a Bíblia, né? Então, são várias coisas. Aqui são os anexos. E vai encontrar tudo que você vai precisar. Todo um roteiro do que você precisa para você fazer sua lição. As ideias, né? Mas você pode usar outras ideias também. Pode usar a ideia da tia Érica. Pode usar aquela ideia dos círculos, né? Que fala sobre a criação. Ó, eu fiz assim lá na igreja, esse sistema solar. E eles amaram. Eles gostaram muito, muito, muito do sistema solar. Cartaz de versículos, né? E essa daqui é a amarelinha do céu. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa amarelinha do céu. Ela é muito interessante. Essa amarelinha do céu surgiu, acho que a minha filha tinha uns 3 ou 4 anos, né? E eu vi, foi inspirada numa mensagem que uma tia, se eu não me engano foi a tia Help, que deu, essa mensagem que ela deu no Baba Bíblia, um programa que tinha na Rede Boas Novas. A amarelinha do céu, inclusive, ela dá uma ministração, né? Se você pegar só ela, você já consegue fazer uma ministração sobre essa questão da oração de quem é Jesus, né? A amarelinha de Jesus aqui, ó, amarelinha do céu. Então, tem as instruções aqui de como você fazer, né? Cada quadradinho desse aqui e, por exemplo, no ponto 0 é o pecado, né? O ponto 1 é Jesus. O ponto 2, e cada uma tem uma base bíblica. Você pode, inclusive, ministrar usando essa amarelinha do céu. Você pode pegar ela e utilizar ela numa situação até separada mesmo, fazer uma ministração separada sobre ela, né? E todas têm base bíblica, todas as partes. Por exemplo, pecado, Jesus. Aí você vai trocar a vergonha por alegria, trocar o medo pela confiança, ler a Bíblia todos os dias, praticar jejum e oração, praticar a fé, praticar o amor e o perdão, congregar e cooperar, ofertar e dizimar, buscar a paz e a santidade, e assim você chega no céu, né? E aí você pode brincar com as crianças na hora do momento da atividade e elas vão amar, né? Já vão aprender e ainda vão gostar muito de fazer essa atividade. Aí tem a sugestão da Bíblia gigante. Eu uso essa Bíblia gigante, gente. Eu tenho uma Bíblia e aí todas as vezes eu levo o versículo exatamente escrito como está na minha Bíblia, que eu leio,
E antes de ministrar, eu leio na minha Bíblia e depois eu pego a minha Bíblia gigante e coloco o versículo exposto para elas continuarem acompanhando, né? Aí tem a ideia da biblioteca, né? Que é a estante de livros. E assim vai. Esses daí são os modelos, os roteiros em branco que você pode usar para EBD e para o culto infantil, certo? E por fim, tem aqui a sugestão, a bibliografia, né? Que foram os livros, os sites que eu utilizei para confeccionar, né? Para ter base bíblica, né? Porque não adianta só os nossos pensamentos, a gente tem que ter um contexto bíblico, estudar livros que você pode estudar, né? Revistas que são muito úteis. Então, eu espero que seja muito proveitoso para vocês, como foi para mim, essa apostila. E que Deus abençoe o trabalho de vocês. E ela vai estar disponível lá no grupo. Essa foi o vídeo, né, que substituiu a minha live. E eu peço desculpa aí pela minha voz, eu tô um pouco resfriada, né, tô um pouco rouca também. Eu espero que vocês tenham gostado, que o Senhor venha, né, dar mais entendimento cada dia mais para cada uma de nós. E para que a gente possa cada dia mais estar aqui disposta a compartilhar. Amém? Eu sou a Tia Cat, como já falei. E mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar. E às tias, né? Tia Simone, tia Adriana, pela oportunidade que elas me deram de estar aqui e compartilhar um pouco desse conhecimento que o Senhor tem nos dado, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que cada uma possa desenvolver melhor, a cada dia mais, o seu ministério. Que nenhum obstáculo venha fazer nenhuma de nós desistir. Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho muito bom para a igreja, mas ele é melhor ainda para o reino de Deus. Porque é através do nosso trabalho que a igreja vai crescer. As crianças vão crescer e a igreja vai crescer também. Então, hoje, as crianças que nós estamos ajudando a crescer espiritualmente, lá na frente, daqui a uns 10 anos, já vão estar amadurecidos. Daqui a 20 anos serão adultos, né? E podem ser grandes pregadores, grandes ministros da palavra de Deus, grandes levitas. Né? E muitas vezes elas podem até lembrar. Olha, aquela tia, né? A tia Érica, né? A tia Simone, olha, a tia Fátima, a tia Ked, me ajudaram a crescer espiritualmente. Como algumas vezes eu já ouvi, né? Das meninas que há uns anos atrás tinham 8 anos, 10 anos, hoje já são tudo mocinha na minha igreja. E já estão, inclusive, ajudando no Ministério Infantil. Então, agora nós vamos orar ao Senhor para encerrar esse momento de aprendizado que nós tivemos aqui, amém? Então, vamos lá. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer e quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha cada dia mais nos usar, nos fortalecer, nos ensinar, para que nós possamos fazer cada dia mais e melhor para Ti, Senhor, em prol da Tua obra, em prol dos pequeninos. Que Deus abençoe a minha vida, a minha família e cada uma das tias e tios que vão assistir esse vídeo. Tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É que eu te peço e te agradeço nesse momento. Amém. Fiquem com Deus e a paz do Senhor a todos. Tchau.